Deus. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor comigo. Se você estiver com a sua Bíblia em mãos, ainda que seja o seu aplicativo santo, ou mesmo com o livro santo, faça isso, por favor, comigo. Lá em 1 João, primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia. Para quem aí está com o livro impresso, quem estiver com o aplicativo, só ir no buscador. 1 João capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. Eu quero te convidar a ler comigo, isso é importante para participarmos juntos. Aleluia, glória a Deus. 1 João capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Eu estou lendo aqui na versão nova, tradução na linguagem de hoje. Se você puder ler também nessa versão, fica mais fácil. Então eu vou ler um versículo sozinho, você vai ler outro versículo comigo, e depois vamos ler o último versículo juntos. 15, 16 e 17, amém? Quem achou, diga glória a Deus. Amém, diz assim, ó: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Lê bem forte o 16 comigo. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Juntos? E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Amém? Você concorda que tudo passa? Até a uva passa, né? Já dizia o filósofo, não é verdade? Tudo passa. Uma das coisas que eu achei interessante ali voltando a falar de futebol, acredito que a maioria aqui gosta de futebol, é um termo ali está sendo usado na Libertadores já tem algum tempo, é a glória eterna. Só que de glória eterna a Libertadores não tem nada, não é verdade? A glória eterna é só com Cristo. Tudo neste mundo passa. Libertadores vai passar, não é verdade? Copa do Mundo vai passar, tudo passa. Mas aquele que está em Cristo Jesus permanece para sempre. Amém? Olha o que diz aqui: e o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Eu quero orar antes de você se sentar. O tema da mensagem nesta noite é: não amem o mundo. Não amem o mundo. Já vou te fazer uma pergunta aí para você ir pensando antes de nós orarmos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, sim ou não? De tal maneira. Agora está falando para a gente não amar o mundo. E aí? Conflito de normas, Ederson? Deus amou o mundo, mas agora está falando para não amar o mundo. Vamos orar? Depois a gente conversa sobre isso, pode ser? Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos, oramos aqui por estarmos unidos, homens capazes, homens tementes ao Teu nome, homens que buscam Te servir, obedecer a Tua palavra. Senhor, somos homens falhos, limitados, mas pelo Teu poder somos capacitados. Humildemente nós pedimos a orientação do Espírito Santo. Humildemente nós pedimos sabedoria e paz para compreendermos a Tua vontade para nossas vidas. Que venha o Teu reino, Senhor. Que venha o Teu reino, Pai. Essa oração que o Senhor nos ensinou, é isso que nós pedimos: que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, pois a Tua vontade é boa, é agradável, é perfeita. Que seja feita a Tua vontade, Pai. Eu oro com cada homem que está aqui, cada homem que está acompanhando online nesse culto, cada pessoa que está nos acompanhando agora, Pai. Nós oramos graças a Ti, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu falar algo para você. Graças a Deus que Deus te fez homem. Amém? Diga assim comigo: graças a Deus que Deus me fez homem. Se você puder falar isso para alguém que está perto de você: graças a Deus que Deus te fez homem. Amém. Pode sentar por um momento. Glória a Deus. Graças a Deus que Deus nos fez homens. Aleluia. Sabe, amados, não amem o mundo, está escrito aqui. Eu quero meditar sobre isso contigo. O pastor Márcio começou falando sobre alguns valores, passando aqui um vídeo sobre Paulo, um homem que
não escreveu essas palavras, mas viveu essas palavras. Mas existe aqui uma aparente contradição, como eu já mencionei, porque o Senhor nos diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Não obstante isso, está escrito aqui: não amem o mundo. Sabe que existem algumas aparentes contradições na palavra. É interessante porque eu já vi diversas vezes pessoas dizendo: não creio na Bíblia porque a Bíblia é contraditória, ela tem muitas contradições. Saiba que isso não é verdadeiro. Ela possui aparentes contradições, que é próprio de um conteúdo vasto como é o bíblico. Mas nós vivemos contradições, aparentes contradições, quando nós dizemos, por exemplo, o sol está se pondo. Eu lhe pergunto: o sol se põe? Sim ou não? É a terra que está girando ou é o sol? O sol está lá quietinho na dele, sim ou não? Quer dizer, então você é doido de falar isso? O sol está se pondo. Quando você fala o sol nasceu, o sol nasce? Sabe, amados, que com boa vontade nós conseguimos entender aquilo que parece ser contraditório. Quando alguém fala assim, fica, vai. É para ficar ou para ir? Você já falou isso para alguém? Fica, vai. Não, estou indo. Não, fica aí. Fica, vai. É para ficar ou é para ir? Então, na verdade, são argumentos que se usam sem se buscar, sem se analisar o que realmente a palavra do Senhor quer nos dizer. Mas é interessante que aqui na primeira frase nós já começamos a entender. Diz aqui: não amem o mundo, nem as coisas. Diga-se comigo: coisas que há nele. Quando João escreve lá em 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, olha só, para que todo o que nele crê não morra. O amor do Senhor, ele tem um objetivo, uma finalidade, que é gerar fé, de tal forma que aquele que crê não morrerá. O amor do Senhor tem um alvo específico: o ser humano. O amor de Deus é ao ser humano, a ponto do seu Filho ter vindo em forma humana. Deus não tem forma humana. Às vezes nós vemos algumas artes, algumas ilustrações de Deus Pai, um velho, um senhor de idade, barbudão, barbona branca. Isso não condiz com a descrição da Bíblia acerca do Pai. Mas o Filho veio em forma humana, porque o amor de Deus é voltado ao ser humano. Ainda que a Bíblia diga que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas no sentido de relacionamento, de compreensão. Mas o fato, amados, é que quando nós estamos lendo aqui, que nós não devemos amar o mundo e as coisas que nele estão, porque as coisas que estão no mundo são, para nós, quase que infinitas. Ele continua dizendo aqui, se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Perceba que o autor nos coloca na seguinte situação, onde não há um meio termo. Ele nos diz: olha, se você ama as coisas que estão no mundo, as coisas que estão no mundo, você não ama a Deus o Pai. Percebe que ele é direto e objetivo, e nós percebemos isso inclusive nas palavras do Senhor Jesus, algumas delas, quando ele diz, por exemplo, que existe um caminho que é estreito, quando ele diz: eu sou o caminho, ou seja, é só ele que tem de caminho, não tem outro caminho, é ele. Conforme as palavras dele, só tem ele de caminho. Quando ele diz: olha, quem comigo não ajunta, espalha. Perceba que pelas palavras que estão registradas nas Escrituras, e essas estão registradas há séculos, independente de tempos, épocas, modas, tendências,
Nós somos chamados a tomar uma posição. Quando eu leio algo assim: não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus. Primeiro eu tenho que entender que não há uma opção fora obedecer. Uma das coisas que nós aprendemos no currículo Humanidade, você está vendo aqui o currículo, né? Estamos aqui 10 cursos. Tem um 11º que está para ser implantado. Então nós temos ali, por exemplo, Minha Mulher Única, entenda e saiba valorizar mais sua esposa. Temos ali curso Tesouro, né? Grandes valores para a sua vida. Homens fortes em tempos difíceis, praticando a verdadeira hombridade em uma época que clama, olha só, uma época que clama por heróis. Comunicação, sexo e dinheiro, vencendo os 3 desafios mais comuns do relacionamento conjugal. Eu gosto dessa expressão, uma época que clama por heróis. Talvez você, como eu, goste de filmes. Você vai perceber a tendência dos heróis que nós temos tido aí. Os anti-heróis. Vamos pegar aí da Marvel, Deadpool, pegar aí o Venom. Anti-heróis. De herói não tem nada. Precisamos de heróis. Vencedores não são aqueles que nunca falham, mas os que nunca desistem. Pois os vencedores nunca desistem. Você não é definido pelas suas falhas. Quem aqui já falhou? Saiba que o mundo te define pelas falhas, mas Deus não nos define pelas falhas. Homem ao máximo, um guia para o sucesso familiar. Família. O poder do potencial. Como concretizar seus sonhos, vivenciando ao máximo os princípios de Deus. Quem tem sonhos aqui? Olha que ousado isso. Como concretizar seus sonhos. Integridade sexual, uma revolução sexual chamada pureza. Coragem, vencendo as batalhas mais difíceis da vida. E homem de verdade, seu papel como líder, marido, pai e amigo. E currículo riquíssimo como esse. E como nós estávamos falando aqui, não amem o mundo nem as coisas que há nele. Essa é uma ordem. E no currículo nós aprendemos uma frase que parece óbvio, mas às vezes nós não nos atentamos, que nos diz que Deus não nos deu sugestões. Deus nos deu. Quem já foi na catequese, na escola bíblica, assistiu novela da Record, filme, os 10 não são 10 sugestões, são? Você viu Moisés com a placa lá em cima do monte, as 10 sugestões de Deus? Alguém já viu isso? É mandamento. Deus manda e nós obedecemos, não são sugestões. Não amem o mundo nem as coisas que há nele. Coisas, não pessoas, coisas. Devemos amar as pessoas. Diz aqui: vocês que amam o mundo não amam a Deus o Pai. Nada, olha só, mais uma vez, nada que é deste mundo vem do Pai. Perceba que nós temos fontes. Então eu tenho Deus como fonte. Eu posso viver dele, da sabedoria, da paz, da alegria, da força, da coragem de Deus. Mas eu tenho um mundo, eu posso ter o mundo como fonte. Quando você ouve, por exemplo, uma sofrência, uma música de sofrência, você tem isso como uma fonte de inspiração, uma fonte, sei lá, de força, não sei, é uma fonte. Quando você assiste um filme, uma série, aquilo muitas vezes te fomenta, te fortalece, te anima de alguma forma, ou pior, né? Afunda de vez. Qual é a sua fonte? Diz aqui que nada que é deste mundo vem do Pai. Daí a minha necessidade de ter Deus como fonte da minha vida. No mundo tem coisas boas? Tem, mas são limitadas e muitas vezes enganosas.
Diz aqui ainda: os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. 3 situações aqui. Então nós temos, aqui em outra versão, mais tradicional, diz assim: concupiscência da carne. Trazendo para um português mais simples, a vontade humana. A vontade humana, ela é infindável. Seja na área sexual, seja na área da alimentação, por exemplo, seja na área de algum prazer, não sei, bebida, algum tipo de droga, lazer, jogos. Isso não tem fim. Por mais que a gente se permita, nunca haverá um limite. São coisas que, muitas delas que eu falei aqui, não são ruins em si mesmas. O sexo, por exemplo, algo que Deus criou. Mas nós sabemos que vivemos num mundo hoje que a mentira que eles jogam, inclusive para as crianças, né, os pré-adolescentes, é: se você não fizer sexo, você vai morrer. Praticamente isso, né? Se você é homem, então, com 14, 15 anos, se você não fizer sexo, meu Deus, quem que é você? Você é ninguém. Você é um Zé Mané, eu não vou usar outras expressões aqui. Você tem que fazer. Tem que experimentar o que der para fazer. São mentiras que vão sendo colocadas, tirando freios, limites saudáveis. São a vontade humana. A vontade humana, ela não tem fim. Ela não acaba nunca. Isso não vem de Deus. Porque Deus, como o pastor Márcio falou aqui, uma das coisas que o Espírito Santo gera em nós é o domínio, o controle próprio, domínio próprio. Diz aqui ainda: os maus desejos, aqui, a vontade de ter o que agrada aos olhos, ou concupiscência dos olhos. Nossos olhos, tudo que eles veem, se nós não dominarmos, eles querem. Nós somos pegos pelos nossos olhos. Seja, aí cada um tem, né, os seus gostos. Seja roupa, seja carro, seja mulher, enfim. O fato é que nossos olhos, eles não têm limites, a não ser que nós coloquemos limites. Mas o que o mundo fala é justamente o contrário: seja feliz, não ponha limites. Para que pôr limite? Para que pôr limite? Viva a vida. Vivemos em uma época, isso não é novidade, porque o mundo é cíclico, né? A história é cíclica. Não é à toa que Deus destruiu o mundo lá na época de Noé. A história, ela é cíclica. Mas vivemos um período de tamanho fomento ao desejo, à natureza humana, que tudo é lícito. E uma das expressões que é distorcida é amor. Você imagina hoje, você falar: não ame o mundo. Imagina, palavra de ódio é essa, meu Deus, discurso de ódio, né? Meu Deus, como não amar o mundo? Tem que amar o mundo e tudo que há nele. São distorções. E nós precisamos identificar, para ter uma vida saudável, uma família saudável. Uma das coisas que não sobrevive, se nós não tivermos freios, é a família. Porque imagina, você homem vai fazer o que lhe agrada, a sua esposa vai fazer o que agrada a ela, os seus filhos vai fazer cada um o que lhe agrada, vai ter família? O que você acha? Você acha que a família sobrevive? Seus filhos, cada um fazendo o que agrada a eles, sem limite. Você fazendo o que te agrada, sem limite. Sua esposa fazendo o que agrada a ela, sem limite. Será que existe família que suporta isso? Uma experiência social interessante, né? O Senhor nos alerta: olha, cuidado com os olhos. Diz aqui ainda, terceiro ponto: e o orgulho pelas coisas da vida. O orgulho, ele é terrível, porque o orgulho, ele é enganoso.
Nós somos orgulhosos, uns em maior grau, menor grau. E volto a enfatizar, vivemos em uma época de extremo orgulho. Quer ver um exemplo? Quando nós falamos em pecado, você dizer que determinado comportamento é pecado é algo retrógrado. As pessoas têm isso como medieval, primitivo, uma palavra ultrapassada, um conceito totalmente fora desse contexto. Não existe pecado. O que é pecado? Alguém vai falar assim: eu não mato, não roubo, não engano ninguém, que é difícil, né? Alguém que não engana ninguém é difícil. Em menor ou maior grau, nós já enganamos alguém. Mas pecado é uma palavra que não é aceita. Um dos motivos é o orgulho, porque alguém falar realmente eu pequei, é abrir mão do orgulho. Para nós falarmos eu errei, é difícil. Imagina dizer eu pequei. Você homem aqui, que é casado, quem é casado aqui? Não é um prazer enorme quando você chega em casa, conversando com a esposa, aí você fala assim para ela: querida, eu errei. Né? Uma delícia. É nada, né? A gente quer socar a mão na faca, né? Quer bater a cabeça na parede do que falar eu errei, eu estou errado, né? Sim ou não? É horrível falar que estamos errados. No trabalho, e no trabalho? E no trabalho, que não é delícia chegar no patrão ou no companheiro de trabalho e falar: realmente, olha, eu errei. Você fala com um sorriso no rosto. É assim? Não é, porque o orgulho, alguém pode dizer assim: mas eu não sou orgulhoso. Bom, esse é um termômetro bom de analisarmos. Com que facilidade eu reconheço que estou errado? Para o filho, nós somos orgulhosos. Logicamente que lutamos e trabalhamos contra o orgulho, mas uma das formas de matá-lo é justamente reconhecer que somos orgulhosos. E o orgulho da vida é terrível. Por quê? Porque o orgulho da vida impede o arrependimento do pecado. E sem arrependimento do pecado não há salvação. Como que alguém chega com seus 30 e poucos anos de idade e diz assim: eu fiz tudo errado a minha vida toda? Os meus valores, o que eu investi de dinheiro, o que investi de tempo, o que eu discuti, eu defendi, eu argumentei, estava errado. O orgulho não deixa, ele precisa ser morto. O orgulho da vida é a pior coisa, porque o orgulho da vida não permite o arrependimento, e sem arrependimento não há salvação. Um homem precisa entender a necessidade do arrependimento, entender que o orgulho da vida é maligno. Tanto é verdade que o Senhor Jesus, quando Ele veio, você sabe disso, estamos agora prestes aí a lembrar o nascimento de Cristo. É até bom reforçar isso, ainda bem que eu lembrei, porque chega esse período agora, o tal do Noel toma conta, ninguém nem lembra de Jesus. É Noel para lá, Noel para cá. Lá em casa o Petro já sabe, Papai Noel não dá presente, lógico que não. Eu dou presente para você, eu sou teu pai, eu te amo, eu trabalhei, e não foi pouco não. Eu estou comprando um presente para você porque eu te amo, você é meu filho, você é uma bênção para mim. E eu e sua mãe, nós resolvemos te dar um presente, porque você merece. E as pessoas esquecem de Jesus, mas vamos lembrar agora, dia 25 de dezembro, independente se de fato Jesus nasceu nessa época, não vou entrar nessa questão, mas é uma data que se comemora isso. Como que Jesus veio? Em forma humana, já começa por aí. Forma humana, o que é forma humana? Quer coisa mais limitada do que forma humana? Se você gosta, por exemplo, de reino animal, eu assisto, meu filho assiste bastante, né? A maioria dos animais já nasce preparado. Você pega ali, o potrinho, nasce da égua, e já cai ali, já sai andando.
Como é que nós nascemos? Se cair e deixar, morre, sim ou não? Fica ali, morre. A nossa forma é muito limitada. Qualquer coisinha que comer já dá um negócio na barriga ali, e já vai para o trono, e morre disso aí mesmo. Jesus veio em forma humana. Poderia vir de forma de Superman, né? Mas veio em forma humana. E além de vir em forma humana, ele veio de forma humilde, financeiramente falando, socialmente falando. Vocês sabem da história? Seu pai era um carpinteiro, trabalhador na construção civil, de um lugar pequeno, Belém, e cresceu nesse contexto. Certa vez, quando ele fez alguns milagres, as pessoas se empolgaram, né? Porque as pessoas se empolgam com milagres. É só começar a pregar a Bíblia, as pessoas vão embora, mas faz um milagre, um negócio ou outro, as pessoas vêm. E aí Jesus começou a fazer milagres, as pessoas se empolgaram e foram pegar Jesus para fazê-lo rei, a Bíblia diz. E ele então se afastou, porque ele não veio para reinar, ele virá para reinar. Na primeira vez ele veio para servir e salvar a todo aquele que crê. Na segunda vez ele virá em glória para fazer o juízo, a Bíblia diz, condenar aqueles que não se arrependerem e salvar aqueles que se arrependerem. Mas na primeira vez ele veio de forma humilde. Então Jesus já nos mostra que precisamos viver de forma humilde. E viver de forma humilde não é de forma se menosprezando, se vendo como um coitadinho, nada disso. Mas entender quem eu sou diante de Deus e diante das pessoas. O orgulho da vida. Quando João escreve, não amem o mundo nem as coisas que nele há, uma das coisas principais é o orgulho da vida. Quantos casamentos acabam? Porque um não consegue reconhecer o erro, pedir perdão. Um pede perdão, o outro não perdoa. E acaba o casamento. Acaba. Orgulho. E nós ouvimos outros orgulhosos ao nosso redor que vão falar: é isso mesmo, está certo, você é besta. Para que você quer isso aí? Tanta mulher que tem no mundo, você vai ficar se rebaixando? E o mundo é tão doido, vou usar essa expressão, que ao mesmo tempo as músicas de sofrência, que se você ouve a letra, a pessoa se humilha ali, se rebaixa, é que faz sucesso. Mas na vida real a pessoa não perdoa, não aceita perdoar. O orgulho da vida. Meus irmãos, como homens, nós precisamos quebrar o orgulho da vida. Você já assistiu aquele filme Até o Último Homem? Quem assistiu aquele filme de guerra, Até o Último Homem? É um filme fantástico, porque é uma história real. E é tão real aquele filme que uma vez eu vi um documentário sobre ele. Vale a pena assistir, Até o Último Homem. E o roteirista ali, o diretor, ele falando que ele teve que tirar algumas coisas do filme que realmente aconteceram. Porque se ele colocasse no filme, ia falar: não, está forçando a barra. Está forçando, não aconteceu tudo isso. Então ele nem colocou. Aquele homem ali, o Desmond, ele é um exemplo de alguém que abriu mão do orgulho para servir. Isso é um herói. O herói é aquele que lhe abre mão do orgulho. Abra mão do seu orgulho. Faça como Cristo Jesus. Abra mão do seu orgulho. Cristo Jesus ficou nu numa cruz. Ele abriu mão de todo orgulho. E ali ele venceu, a Bíblia diz. Venceu a morte. Venceu o mundo. Venceu o inferno. Abrindo mão do orgulho, dos seus direitos. Jesus tinha direito de não estar na cruz. Sim ou não? Já estou para encerrar já, antes da gente passar para a entrega do certificado. Mas gostaria que você pensasse em algo. Um homem de verdade, ele abre mão de seus direitos.
Entenda isso. Um homem de verdade, ele abre mão dos seus direitos. Jesus abriu mão dos direitos dele. Às vezes nós ficamos martelando, eu sou do ramo do direito, essa é a minha formação, meu trabalho. Todos nós temos uma gama de direitos e garantias. Mas aquele que consegue abrir mão dos seus direitos. Hoje o mundo não quer abrir mão dos direitos. Mata-se uma criança, por quê? Porque eu tenho o direito de ter a minha vida profissional, de ter a minha vida social. Direitos. Abandona a mulher, os filhos, porque eu tenho direitos. E de fato, se você for analisar, tem direito mesmo. Mas a grandeza está em abrir mão dos direitos, como Cristo Jesus fez. Quando Pilatos estava diante de Jesus, e Jesus estava ali, Pilatos, um homem acostumado a interrogatórios, um homem acostumado a estar diante de criminosos, um homem acostumado a estar diante de homens rudes, homens corajosos, e ele vendo ali, e muitos chegavam na frente de Pilatos, o cara gemia mesmo, o cara tremia, porque ali, se ele fazia assim, estava morto, acabou. E ele vendo que Jesus, do jeito que entrou, permaneceu, e aquilo foi incomodando, foi trazendo admiração em Pilatos, até que Pilatos falou: olha, você não sabe que eu tenho autoridade para tirar a tua vida? E Jesus, sabendo quem ele era, eu te pergunto nessa noite, você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Jesus, ele sabia quem ele era. Não era a multidão lá fora gritando, não era o fato dele estar amarrado diante de Pilatos que mudava quem ele era. O problema é que nós temos medo, e qualquer coisinha que ameace o nosso espaço, nós já mostramos as garras, porque nós temos medo de sermos humilhados, medo de perdermos espaço, medo de perdermos admiração, medo de perdermos afeto. Temos medo. A Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Você sabe disso. E nós homens passamos um perrengue difícil nisso, que muitas vezes a gente não pode demonstrar o medo que estamos passando. É difícil. Mas o medo nos domina, nos amarra e nos mata. E Pilatos então falou: você não sabe que eu tenho autoridade para tirar a sua vida? E Jesus olhou para ele, sabendo quem ele era, falou: olha, a autoridade que você tem, nenhuma autoridade você teria se meu pai lá de cima não tivesse te dado. E aí Pilatos, aí inverteu o jogo, Aí Pilatos começou a ficar com medo. Ele começou a tentar salvar Jesus, mas era tão covarde que nem isso conseguiu. Uma das coisas que nos dá coragem, como Paulo, você viu o vídeo de Paulo, o cara descendo a espada para cortar a cabeça dele, que Paulo, ele entendeu quem ele era em Cristo, e nada que fizessem mudaria quem ele é em Cristo, e nada que faça contra você vai mudar quem você é em Cristo. O problema é que basta uma pressão, uma pequena pressão, quem sabe um problema de saúde, quem sabe uma crise financeira, quem sabe um descaso, uma humilhação, e nós já começamos ou esquecemos quem nós somos em Cristo, e o orgulho toma conta, e o medo toma conta, e vem a ira. A ira nada mais é do que uma demonstração de medo, O animal mostra muito bem isso, O animal acuado mostra bem isso. Sabe que um homem forte, ele não precisa usar a força dele para demonstrar. Sabe, meus irmãos, o desejo do Senhor Jesus para a minha vida e para a sua é que vivamos sem estarmos dominados pelas coisas deste mundo.
pelos desejos da vontade humana. Não é que não tenhamos desejos da vontade humana, temos, mas o que o Senhor nos capacita é não sermos dominados, amarrados por isto. Esse curso, por exemplo, Poder do Potencial, fala muito sobre isso. Pessoas que parece que está amarrada, a pessoa não vai para frente, ela se sabota, ela tem um potencial, pessoa inteligente, capaz, mas ela não consegue se desvencilhar. Tem tudo. Quem olha de fora fala: nossa, tem tudo para dar certo. Mas os desejos da vontade humana, desejos dos olhos, o orgulho da vida impedem. Diz aqui ainda, versículo 17, para nos lembrar: e o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. E isso é tão forte isso, e tão real. Pode pegar alguém que saiba, que goste de futebol. Vamos pegar futebol como exemplo. Você pergunta: olha, quem foi o campeão brasileiro, sei lá, 2001? E quem foi o vice? Quem foi o artilheiro daquele campeonato? Mesmo quem goste, já passou, não lembra. Quem foi o medalhista olímpico de alguma modalidade? A glória passa, o mundo passa. Há um homem mais rico. Quem é o homem mais rico hoje? Hoje tem um cara mais rico. Mas quem foi o homem mais rico há 50 anos atrás? Isso passa. Quem é o mais inteligente, o mais bonito? Quem é a mulher mais bonita? Isso passa. Tudo isso tem seu valor, tem seu momento, tem o seu local. Mas você percebe que passa. A nossa vida passa. É algo que foi falado nesse vídeo, né? Como um pouco d'água na nossa mão, né? Vai escorrendo assim a nossa vida. Está indo embora a nossa vida nesse plano. Aí eu lhe pergunto, homem: você está se preparando para as coisas eternas? Essa é a pergunta que eu faço para encerrar. Você tem se preparado para as coisas eternas? Essa é a questão. Porque o mundo passa, diz aqui, ó. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. É que muitas vezes nós somos presos em algumas imagens mentais que são colocadas desde criança em nossas vidas. Então, por exemplo, se fala de céu, né? Qual que é a ideia de céu que nós temos, né? A maioria de nós. Quando você fala céu, já vem um mundo de imagens na nossa mente, né? Um local, né, cheio de nuvem, não é verdade? Sei lá, um povo estranho andando de branco, não é verdade? Tudo quietinho lá, andando de branco, os anjinhos de bunda de fora, né? Loirinho, cabelo enrolado, com as asinhas, não é verdade? Essa ideia de céu que a maioria de nós tem. Porque isso vai sendo plantado. Deus, fala Deus, é um senhor barbudão, né? Sentado lá no trono. E são imagens que vão sendo plantadas de forma a nós não darmos o devido valor às coisas eternas. Inferno, como é que é o inferno? Em 99% das representações que você já viu de inferno, como é que é? No inferno que você já viu em novela, em filme, em série, em HQ, o que for, é bom ou é ruim? Como é que é o inferno? É bom ou é ruim? Fala a verdade. A maioria dos que eu já vi representados é bom. Até melhor que o céu. Ou só eu que vi isso? Então são... E para, tem nada a ver, tem nada a ver? Tanto é verdade que se... Eu volto a usar o exemplo. Se eu falar céu, vai vir uma imagem à sua mente. Se eu falar inferno, vem uma imagem à sua mente. Falar Deus, vem uma imagem à sua mente. Isso nos condiciona. Por isso que precisamos conhecer o que a palavra nos diz.
para encerrar, com base nessa afirmação que eu te fiz, acerca da necessidade de nos prepararmos para a eternidade, vou ler um texto aqui em Colossenses, se você quiser abrir aí também, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Versículo 1, aqui é Paulo que está escrevendo. Quem escreveu essa carta aos Colossenses foi Paulo. Então aqui ele escreve dizendo: vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Então, deixa eu pontuar aqui para você entender o contexto. Quando ele diz vocês foram ressuscitados com Cristo, o que ele quer dizer com isso? Você pode não entender, normal. Mas olha, a Bíblia nos diz que nós, seres humanos, nós nascemos, nós vivemos separados de Deus. Entenda isso. A Bíblia nos diz que nós nascemos, nós vivemos separados de Deus. Isso por conta do pecado. Então mesmo a criança que não tem discernimento, não tem compreensão para se arrepender de alguma coisa, ela está, espiritualmente falando, separada de Deus. Ela é alcançada pela graça de Deus por conta que não há esse discernimento. Mas há a necessidade que essa criança, um dia crescendo, ela tenha um encontro com Deus. Isso é o que a Bíblia ensina. Da onde a necessidade que a Bíblia diz de entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus. Isso é muito importante entender, porque nós aprendemos errado. Pelo menos eu aprendi errado, quem sabe você também tem aprendido assim. Eu aprendi o contrário, eu aprendi que nós nascemos de bem com Deus, né? Todo mundo nasce de bem com Deus, todo mundo é filho de Deus, né? E aí se no meio do caminho a pessoa, sei lá, mata alguém, né? Vira um traficante, um viciado, alguma coisa assim, e aí esses valores, até esses valores são questionáveis, né? Porque se você for lá na prisão e falar, olha, o cara que mata, ele, esse cara aí é do mal mesmo, né? Aí o cara que mata, o que ele vai falar? Não, eu matei, mas você não sabe a história. Não, o cara ruim mesmo é o estuprador. Esse é ruim. Esse aí, olha, rapaz, esse é do capeta mesmo. Aí você conversa com o estuprador, fala, então, rapaz, que você não sabe a minha história. Agora, ruim mesmo, né? É o torturador. E nunca tem ninguém ruim. Nunca vai ter ninguém ruim. Dependendo do parâmetro que você utilizar, sempre vai ter alguma coisa boa. O nosso parâmetro tem que ser Cristo Jesus, que aí é o contrário. Aí você nivela por cima, aí ninguém é bom. Nós precisamos da graça de Cristo. Amém? Amém? Aí isso nos quebra no meio, quebra o nosso orgulho, quebra o religioso. É porque eu desde pequeno eu vou na igreja. E daí? Que vantagem é essa? Que vantagem? A Bíblia nos diz que é o contrário, nós nascemos necessitados de Deus. E se nós um dia nos arrependermos, entregarmos a nossa vida a Ele, a Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 12, que aqueles que recebem Cristo Jesus, olha só, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha só, João capítulo 1, versículo 12, e Gálatas 4, e por aí vai. Aquele que entrega a sua vida a Jesus, aquele que crê em Cristo Jesus, recebe o poder, olha só, não é qualquer coisa, é um poder de ser feito, ou seja, não era, tornou-se, ser feito, e não foi sozinho, alguém fez, Deus é que faz, ser feito filho de Deus, amém? Tanto é verdade, que a Bíblia diz lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu, fala aí, os cristãos vão ver, seu único, unigênito. O que é unigênito? O que é único? Você que é um grande conhecedor da Bíblia, o que é único? Só tem um, né? Viu como você sabe a Bíblia? Não é verdade? Único é um. Peraí, mas se Jesus é único, que história é essa que todo mundo é filho de Deus? Se só tinha Ele? Porque a Bíblia nos diz
Se alguém crê em Cristo, é feito, é tornado. E Paulo ainda arregaça, falando: nós somos adotados por Deus. E isso é um poder, isso é uma bênção, isso muda a vida de qualquer um. Porque em vez de um Deus, agora tem um Pai. Mas nós aprendemos errado, não, está tudo certo. Nós nascemos com tudo certo, tudo em ordem, né? Se alguma coisa der errado no meio do caminho, aí realmente o cara precisa de Deus, porque ele saiu do caminho. Não, ele nunca esteve no caminho. É necessário uma atitude, é necessário uma decisão, é necessário uma mudança. Está entendendo isso? Isso é revelador. Por isso quebra o religioso, o orgulhoso. É porque eu vou na igreja, desde pequeno fiz isso, fiz aquilo, tá, mas e daí? Alguma vez na vida você entregou sua vida para Deus, para Cristo? Mas eu não preciso, desde a igreja, desde pequeno. Aquele que não entregar sua vida a Cristo Jesus não é feito filho de Deus. Diz aqui, entendido isso, diz aqui: vocês foram ressuscitados com Cristo. Então ele está falando para quem? Para quem entregou a sua vida a Jesus. Estava morto espiritualmente, agora tem uma vida espiritual. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você começa a ler a Bíblia, você começa a ser alimentado, fortalecido. Antes de você ler, é um monte de blá blá blá. Você fica blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, você não entende nada. Você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo começa a falar contigo. Você começa a ler a Bíblia, começa a falar o teu coração, a tua mente. Antes de entregar a sua vida a Jesus, você vai orar, rezar, sei lá o quê. Você está falando com a parede. Você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo começa a agir na tua vida, você começa a falar, você começa a entrar em contato com Deus, você recebe a paz, a alegria, a confiança, a fé. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando dentro de você, algo que não havia, agora existe. É diferente. Por isso que a religião não consegue prender ninguém. O camarada, ele vai na igreja até uma idade, depois de uma idade ele chuta o balde, não quer nem saber daquilo, porque é um monte de ritual vazio, né? Já sabe de trás para vou chegar lá, né? O Marcelo vai tocar lá uma música, aí vai subir o pastor Márcio, vai falar alguma coisa, né? Vai dar um eia lá, aí depois mais 3 musiquinhas, aí só o pastor Pablo prega, termina com uma música, tira a oferta, tal, Deus abençoe, glória a Deus, vai para casa, sabe? Eu sei de cor salteado isso. E isso em cada contexto, sem o seu contexto, né? E chega uma hora, o cara quer saber, isso não muda nada, e não muda mesmo. Se eu não tiver um relacionamento com Deus, eu preciso de um relacionamento com Deus. Diz aqui, vocês que estão ressuscitados, vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham, olha só, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Mas o que são as coisas do céu? Não sei, horóscopo, né? A estrela, não sei. Quais são as coisas do céu? Eu preciso entender. A Bíblia vai me mostrar alguns exemplos de coisas que são do céu, que Deus criou. Trabalhar para Deus. Deus fez o homem estava lá no jardim e cuidando das coisas de Deus. Sabe, quando você, homem, trabalha, você tem que trabalhar para Deus. Seja na mecânica, seja na barbearia, seja no cartório, seja no banco, seja na delegacia, onde for. O nosso trabalho tem que ser para Deus. Deus fez o homem e colocou o homem para trabalhar. Coisas do céu, coisas do alto. Quer ver algo que é do céu, que é do alto? O casamento. Deus criou o casamento. O homem estava lá no jardim, Deus criou a mulher. Falou: vocês vão ser uma só carne. Isso é coisa do alto. Isso não é ficar enforcado, isso não é morrer, isso não é ser trouxa, não é ser mané. Coisa do alto. Casamento é coisa do alto. Tanto é verdade que a Bíblia diz que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. E no final eles vão casar e vão viver para sempre. Coisas do alto. A verdade é coisa do alto. Jesus falou: eu sou a verdade. Você pensa na verdade? Você vive a verdade? A paz é algo do alto. A Bíblia diz: no que depender de vós, viva em paz com todos.
Coisas do alto. Vocês foram ressuscitados. Põe os seus interesses nas coisas do alto, onde Cristo está sentado, ao lado direito de Deus. Então, amados, eu quero orar contigo nesse sentido. Alguns aqui terminaram o curso. Quem terminou o curso aqui? Vamos ver, por favor, levanta a mão. Isso, amém. Vai receber o certificado hoje, alguns já receberam, né? Glória a Deus. E ao longo dessas semanas nós recebemos instruções. Alguns lembraram algo que já sabia, outros aprenderam coisas novas. Mas esses princípios que nós aprendemos e tem mudado a nossa vida, precisam ser colocados em prática e sempre relembrados. E sempre relembrados. Para que a natureza humana, os desejos dos olhos e o orgulho da vida não nos roube o que nós com tanta luta, com tanto esforço, com tanto empenho temos conquistado. Porque é difícil conquistar, mas é mais difícil ainda manter. Quem tem patrimônio sabe, difícil conquistar, mais difícil é manter. Quem é casado sabe, é difícil casar, mais difícil é permanecer casado. Não é fácil. Quem tem sucesso em alguma área sabe, é difícil alcançar o sucesso. Manter é mais difícil ainda. Então precisamos estar atentos em Deus, praticando esses princípios que temos aprendido. Amém? Eu quero te convidar a se colocar em pé, se você pode fazê-lo. Eu quero orar contigo e orar por mim, orarmos juntos. Nós começamos dizendo: não ame o mundo, mas entenda, não ame as coisas do mundo. E eu vou te dizer algo: você não é deste mundo. Deus não nos fez para este mundo. Deus nos fez para a eternidade. Nós estamos aqui de passagem. Quanto mais cedo você entender isso, mais fácil você vai viver. As coisas deste mundo vão ficar aqui, mas nós iremos para uma eternidade. A questão é como será essa eternidade, com Deus ou sem Deus. Mas glória a Deus que em nome de Jesus, homens de valor, amém? Amém? Nós cantamos agora há pouco, linda essa canção, né? Homens de valor. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração de entrega a Deus e de gratidão. Se você quiser fazer comigo essa oração, diga assim: Senhor Jesus, obrigado. Eu te dou graças por tudo que o Senhor está fazendo na minha vida. Obrigado, Jesus. E eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará. Mas eu preciso me posicionar cada vez mais. Eu preciso entender cada dia mais a tua vontade, o teu propósito, o teu amor, a tua palavra. Eu preciso abrir mão do meu orgulho, dos meus desejos. Senhor Jesus, me ensina a vencer. Me ensina, Senhor, a perdoar, a me arrepender, a abrir mão do meu orgulho. Senhor, obrigado pela paciência, pelo sustento, pelas vitórias. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado por estar aqui junto com os meus irmãos em unidade. Eu oro grato a Ti, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu te falar algo. O melhor de Deus ainda está por vir, amém? Amém? Sabe que muitos já abandonaram esse ano, 2021. Não sei se você fez isso, se você arrependa se você fez isso. Muitos já abandonaram esse ano. Falaram: já deu o que tinha que dar. Não. Tem muita coisa para você ainda esse ano. Amém?
Fica firme em Deus. Deus não está limitado a calendário. A gente fica limitado a calendário, né? Vai chegando o ano, a gente vai cansando, aí vai naquela ilusão, né? Janeiro, todo animado e tal, faz propósito, aquela coisa toda. Chega fevereiro, mais ou menos, março, meia boca. Chegou abril, já regou, já, né? Não. Aquele que está em Cristo, a Bíblia diz que Ele renova as forças. Estamos no último mês do ano. Isso para quem está limitado a calendário. Não é nosso caso. Foca no que é eterno. Foca no que vem de Cristo, vem de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos fazer o seguinte, já para encerrar, eu quero orar com você que concluiu o curso. Eu quero orar com você que facilitou, que foi um líder desse curso. Eu quero, nós não vamos fazer como normalmente fazemos, que são muitos homens, né, entregar certificado um por um. Cada responsável vai fazer essa entrega. Mas eu quero orar para que tudo isso que foi feito até agora permaneça, e que os próximos, próximo semestre, se Deus permitir, no próximo semestre, se chegarmos lá, se Deus nos levar até lá, que você não pare, pelo contrário, que você continue produzindo, fortalecido, capacitado pelo Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então eu te convido a vir aqui mais à frente um pouquinho, por favor, vem um pouquinho mais para frente, que eu quero orar por você. Amém? Você que concluiu o curso, você que concluiu algum curso, amém? Isso, pode encostar aqui no altar, aqui, ó, chega mais perto dos banners, pode chegar, isso, manter um distanciamento mínimo aí, mas pode chegar mais na frente aqui, isso, glória a Deus, aleluia. Você que foi líder, você que facilitou, vem aqui em cima, por favor, eu quero orar por você também. Glória a Deus, louva a Deus por cada homem. E você que fez curso, meu irmão, em nome de Jesus, um dia você vai estar também orientando, passando o que você tem aprendido. Por que não? Por que não? Em nome de Jesus, não é verdade? A Bíblia diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2: toma o que você aprendeu e passa para homens capazes. Olha só. Quem aprendeu aqui? Cara, o que nós aprendemos num curso aí de 3 meses, às vezes a gente não aprendeu em 30 anos de vida. Passa isso para frente. Quem sabe de uma maneira mais formal, como líder de um grupo, ou mesmo informalmente, passa que você vai crescer. Amém? Vamos orar? Eu vou orar abençoando esses valentes aqui, depois eu vou orar abençoando você. Amém? Glória a Deus. Você que foi abençoado por esses homens, se puder estender as mãos assim, ó. Isso. Vamos aprender a abençoar. Quem sabe você nunca fez isso, né? Vamos aprender a abençoar. Levanta as mãos assim, ó. Depois você faz isso com o teu filho, com a tua esposa. Abençoa. Pai, em nome de Jesus eu abençoo, Pai, a vida desses valentes aqui, cada um deles, ó Pai, a vida do Ed Carlos, ó Pai, do Gabriel, do Júnior, do Adalmir, Pai, do Luiz, obrigado, ó Pai querido, em nome de Jesus, a vida do Mateus, ó Pai amado querido, a vida do Marinaldo, ó Pai, do Júlio César, obrigado, Senhor Deus querido, a vida do Marcelo, ó Pai amado querido, a vida do Almir, Pai, cada um desses que o Senhor preparou, levantou, aqueles que não estão aqui, ó Pai, que lideraram, auxiliaram, obrigado, porque se não fosse, ó Pai, a disposição desses homens, ó Pai amado querido, ó Deus, não teria acontecido como aconteceu. Obrigado porque o Senhor capacitou cada um deles, o Senhor orientou, fortaleceu, deu ânimo, a coragem, a ousadia, a fé. Ó Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço, levanta outros homens capazes, outros homens, ó Deus, dispostos. Pai, não há capacidade em nós, mas o Senhor nos capacita. Obrigado porque o Senhor capacitou cada um desses homens, ó Pai. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, nós oramos, reconhecemos, ó Pai, graças te damos por cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Amém? Vamos orar por você agora, por essa vitória. Você que concluiu um curso desse, meu irmão, você não conhece os bastidores, mas tem tantos homens que começam e não conseguem concluir, sabia? Talvez o inimigo fale assim na tua cabeça: não, você fez um curso aí, mas não, você fez algo diferente. Deus te capacitou, você se dispôs. Glória a Deus por isso. Foi difícil, para uns mais, para outros menos, mas glória a Deus. Em nome de Jesus, isso não será esquecido, não será perdido. Amém? Vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por cada um desses que se dispôs, que abriu mão de tempo,
abriu mão de dinheiro. Obrigado, Senhor, por cada um desses que abriu mão, quem sabe, de uma viagem, de um tempo ali de qualidade com alguém, com a família, investindo, ó Pai, para aprender, para conhecer princípios, para relembrar princípios, para compartilhar falhas, buscando o aperfeiçoamento. Obrigado, Deus, por cada um desses. Obrigado, Jesus, porque juntos somos fortes, juntos, ó Pai, aprendemos, juntos, ó Pai, choramos, sorrimos. Obrigado, ó Pai, por cada homem aqui, cada um desses que chorou, compartilhou, ó Pai, cada um desses que esteve ali, ó Pai querido, com o coração aberto, disposto. Eu peço que tudo que foi aprendido, ó Pai, não seja esquecido de forma alguma, ó Pai. Pelo contrário, que essas palavras lançadas cresçam, continuem a transformar, continuem a edificar, continuem a fazer a diferença, em nome de Jesus, ó Pai. Essa obra, eu creio que essa boa obra que o Senhor começou em nós, ela há de ser completa até o dia de Cristo Jesus, em nome de Jesus, amém? Paulo escreveu isso, ele escreveu: eu creio que esta boa obra que o Senhor começou, Ele vai completar, amém? E eu creio que na sua vida não é diferente. Essa boa obra que o Senhor começou na minha vida, começou na sua vida. Está completa? Não, não está, né? Seria loucura nós falarmos que essa obra está completa, mas a Bíblia diz que Ele é fiel para concluir essa boa obra que Ele começou em nós, amém? Vamos declarar então: somos homens capazes, amém? Somos homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade,